Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2, Êxodo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Êxodo 2, de 1 a 10. Vou pedir que se projete material que chegou no grupo Cultos. Vocês podem projetar, por favor. Eu lerei a atualizada de Almeida. Então, os irmãos acompanhem a leitura na tela ou na sua Bíblia. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança. E eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, essa história é por demais conhecida. E quem, desde criança, participa da igreja, trazidos pelo papai e pela mamãe, sabe que muito tempo, né, de cor e salteado, quem sabe essa história. Porque ela está lá presente quando aprendemos. E são lições que nós levamos pelo restante da vida. É bom relatar aqui o que ocorre antes desse capítulo 2. Porque no capítulo 1, nós temos a história de que esse povo de Israel, ali já no Egito, por uma grande provisão de Deus, devido ao tempo de seca de 7 anos, de escassez, de fome, que inclusive José, do Egito, né, mas que era filho de Israel, tinha falado. Então um grande livramento ocorre ali, mas agora, nesse momento, se instaura uma grande tirania. Sobe o reinado do Egito, um rei que não conhecia essa história ou não quis. Alguns estudiosos dizem que ele já era mau por natureza, tá certo? Porque os egípcios, eles faziam também questão de preservar a história. Então aquilo nos admira em que o rei não conhecesse a história de Israel. Sabia, irmãos? E eu faço coro com isso, sabe? Não é que ele desconhecia. O fato da Bíblia dizer que ele desconhecia é porque ele não fazia questão e se intimidou. Não é? Ele, mais do que se intimidou, ele temeu a presença numerosa do povo de Israel. De tal forma que ele chega a fazer um decreto, como Deus que era, porque o Faraó era tido como Deus, assim como o Nilo era uma das divindades do Egito, né? Porque trazia tudo quanto era a riqueza do Egito, de alimento, enfim, de tudo. Faraó era um deus. Então ele decreta de que
E faz isso claro às parteiras hebreias. Diz, ó, se nascer menino, vai ter que ser jogado no rio Nilo. Se nascer menina hebreia, deixa escapar. Me parece que é uma das poucas vezes da história da humanidade, não é? Mesmo um aspecto de tirania, de que as mulheres aqui saíram em vantagem, não é? Porque até hoje a gente ouve as mulheres dizendo, olha, nós ainda ganhamos menos fazendo igual ou um serviço ou maior, ganhamos menos do que os homens, não é? Quando se vai equiparar algumas profissões. Mas aqui as mulheres saíram em vantagem. Se nascesse mulher, estava livre. E por que estava livre? Porque os homens de guerra, não é? A força bruta de Israel seria ali eliminada e as mulheres poderiam, porque os egípcios não tinham restrição de casamento, inclusive para serem usadas como escravas, etc. Então se deixava viver. Mas as hebreias, lá no capítulo 1, e eu estou relatando porque nós não lemos, diz que essas mulheres, inclusive cita os dois nomes, não é? Os nomes delas, elas desobedeceram. E nos desobedeceram assim, olha, não vamos fazer isso, viu, faraó? Não, elas eram, olha, como nós já percebemos, as mulheres hebreias já deram a luz. Então, o que é que o faraó, aquele Deus, não é? Disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou decretar diante de todo o povo agora, se nascer menino vai morrer, se nascer menina vai escapar. E irmãos, isso não é novo na história, porque falamos e percebemos essa repetição de uma tirania e impressionante, alcançando aqueles que são mais vulneráveis, que são muitas vezes as crianças, os nossos filhos, não é? E não é novidade porque Herodes estava bom antes, se puder deixar antes, está ótimo. Herodes já tinha dito e decretado algo semelhante, não é? E nós percebemos então que diante daquele decreto, nós temos aqui uma família diante de uma crise política, uma crise que se instaura, e como conviver nesse contexto de tirania e de perseguição, não é? E aí nós vamos ver aqui alguns aspectos, alguns pontos importantes em relação a essa história de um resgate. Porque a história de Moisés é a história de um resgate, e de um grande resgate, não é? E que não para em Moisés, nós vamos perceber isso. Então o primeiro ponto, pode passar, porque o celular aqui eu já deixei ele de lado, que ele não quer funcionar, então eu vou me ater aqui, espero que lá, senão a gente vai ficar só com a Bíblia e decorar aqui os pontos, né? Essa história de um grande resgate começou, irmãos, em uma família. É maravilhoso perceber que a presença da família, como célula máter da sociedade, desde lá do Éden, com um casal, ela é fundamental na história da humanidade e não poderia ser diferente. Nós percebemos aqui que essa história de um resgate começa nessa família. E os versículos 1 e 2 diz que um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Ou seja, aqui tem um casamento. Você talvez não saiba, mas eu preciso lhe dizer que esse homem aí, Anrão, né, era o nome dele, se casou com Joquebede, que era sua tia, não é? Nós vamos perceber isso em textos correlatos das Escrituras. E alguém pode dizer, mas que coisa doida. Hoje o direito, inclusive com o novo Código Civil, não permite, não é? Permitiu lá na década de 40, pelo que nós estivemos lendo, mas depois já temos no Código Civil uma proibição clara. E há alguns, você que milita na área do direito, dizem, mas esse decreto, esse código não revogou lá o de 40 que tinha. Mas enfim, irmãos, não nos é estranho aqui, porque era possível. Nós não tínhamos a lei, não tínhamos. A lei, ela surge a partir de quem? Ela surge a partir de Moisés, e Moisés está aqui nascendo. Você está entendendo? Então a situação era possível de um sobrinho casar com uma tia.
Alguém pode perguntar, sim, e a diferença de idade? Tia, eu não sei, nós não temos esses detalhes. Mas se Anrão foi tio, não é? Ou Joquebede foi tia, como eu fui com 4 anos de idade, quando nasceu a minha sobrinha, a diferença é menor do que os anos que temos eu e de minha esposa, não é? Que é uma quantidade maior do que 4 anos. Então percebemos, irmãos, que esse casal, ele se casa, não é? E é bom falar sobre isso dentro desse contexto, porque era possível o casamento de uma tia com sobrinho, naquela época, e que é estranho para nós hoje, inclusive não permitido, mas percebemos que o casamento ali estava presente. A união ali estava presente. Não era dado o direito de alguém chegar e conviver de forma fortuita com o outro, ter relações sexuais sem compromisso. Era necessário o casamento. E se alguém disse, sim, mas e o papel passado? Não é? Tinha na época, irmãos, não tinha papel passado coisa nenhuma, mas tinha uma aliança e um compromisso. Porque alguns que advogam, até hoje quem trabalhou no interior sabe disso, não é? Que foi obreiro no interior, alguns homens dizem assim, não vou casar, eu não quero casar, já convivo não sei quantos anos, mas não é um papel assinado que vai fazer com que eu entenda que sou casado com essa mulher. E nós sabemos que estamos susceptíveis às leis, não é? Estamos sobre elas. Então é uma desculpa esfarrapada, tá certo? E tolo esse homem que faz isso, porque ele não sabe que a esposa tem direito, a mulher tem direito. Hoje já é dado garantia de convivência à mulher, por quantos anos ela tem de convivência com o marido. E aqui o que eu quero frisar é que se houve uma legitimidade, houve um casamento, e depois do casamento é que vem a criança, é que vem o bebê. Às vezes ocorre, e quem sabe nós estamos aqui diante de casais, e eu não estou aqui para lhe criticar, não. Estou aqui para lhe dizer que o ideal bíblico é que haja casamento e depois do casamento se venha a criança, se venham os filhos. E não era só o Moisés era o mais novo deles. Há quem diga ali que Miriam era mais velha, possivelmente com 12 anos. Arão, irmão de Moisés, era o do meio. Aqui não aparecem eles, aliás, aparece a Miriam, mas não aparece o Arão. E o Moisés era o mais novo. Mas nós percebemos então essa caminhada, esse passo do casamento seguido do filho e não o contrário. E olha, pastor, já teve algumas coisas, nós como pastores, há anos atrás, e a gente conta o conto, mas não conta os detalhes e nem diz os nomes, né? Não é necessário, nem gostaria de fazê-lo. Mas anos atrás, ainda como pastor de jovens, nós somos procurados. Esse pastor precisa ir lá em casa, porque eu estou grávida do meu namorado. E aí, e agora? Para dizer ao pai. Eu digo, pronto, eu vou ter que me fortalecer aqui, segurar o homem que vai ficar um leão. Imagino eu. O senhor vai lá comigo. O que é que você diria? Não, deixa, vamos orar. Não teve outra, tive que ir. Peguei Dona Sônia e vamos lá. A mãe, o pai, na sala, e aí eu tive que ser o narrador da história. Não é? Pensei, pastor Júnior, que o homem ia ficar um leão mesmo, mas ficou, botou a mão na cabeça, mas se controlou mais. Mas a mãe ficou desesperada, não é? E nós até entendemos, porque o desespero da mãe. O desespero da mãe, entendemos. Então o menino veio, e a minha palavra sempre, a palavra bíblica, pastoral é essa. O menino tem nada a ver quando vem primeiro. O bebê, a criança, nada a ver. Tem que agora cuidar, amparar, tem que agora dar todos os recursos necessários para que esse menino venha e seja criado com todo amor e carinho. Agora, irmãos, é algo que é estranho.
É como se você colocasse primeiro o telhado e depois as paredes. Não é? O ideal é que venha o casamento. Inclusive após o casamento, como eu costumo dizer aqui para os que pude estar presentes celebrando o casamento, vocês têm um tempo de validade aí, não é? Até 5 anos vai bem, depois de 5 anos parece que os avós começam a cobrar, né, os pais, né? A família começa a cobrar, a igreja começa a cobrar, os pastores começam a cobrar, cadê o menino, cadê o menino, cadê o filho? Né? Enfim, irmãos, vocês estão entendendo, jovens? Vocês estão entendendo, pais? O ideal bíblico é casamento para vir filho. Quando o filho vem primeiro, é algo que acontece e como acontece. Mas não é o ideal. E aí nós percebemos então nesse texto, irmãos, que no versículo 2, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho, vendo que o menino era bonito. Eu pergunto a você, qual é a mãe que acha o filho feio? É um negócio. Na Bíblia a gente tem que parar e rever algumas coisas, né? Estou questionando o que está ali na Bíblia, não. Nós precisamos entender o que é esse bonito aí. Algumas versões trazem formoso. O menino era formoso, ou seja, dá-se a entender que ele não tinha defeitos físicos, era um menino saudável. Porque para o olhar da mãe, meus queridos, inclusive o conceito de feiura é muito questionado. O que é bonito para a gente? Diga aí. O que é feio para você? São conceitos subjetivos, não é? A nossa beleza, o que eu acho belo, o que eu acho feio, depende muito da minha visão e até da criação, das concepções que eu tenho. Então, naturalmente, Joquebede, quando olhou para aquele menino ali, ela achou lindo. Como a mamãe pega o bebê, às vezes não parece com ninguém, nem com papai, nem com mamãe. Ele está ali envolto, né, nascendo, não abriu nem os olhinhos ainda, mas está dizendo como é lindo, meu filho, e é isso mesmo. O menino era bonito. E ela escondeu durante 3 meses. 3 meses. Eu fico imaginando, porque quem é pai aqui e mãe sabe. Meus queridos, quando eu fui pai, antes alguém já dizia assim, pastor, prepare-se às noites de insônia, né? As noites o senhor vai dormir pouco, tal, é um chororô de noite. Não foi, a primeira não, o segundo foi. O Isaac, quando nasceu, já foi mais elétrico até hoje, né? Até pelo autismo, né? Mas, meu Deus, só chorava para mamar. E mamava e dormia. Então eu digo, pronto, que dificuldade há? Mas eu fico imaginando no choro de Moisés, o bebê Moisés, que ainda não tinha esse nome. A aflição de Joquebede diz, meu filho, silencia, meu filho. Toma aqui a comida, estou amamentando você, não chora, porque havia o decreto. Mas aqui, irmãos, esse é o primeiro ponto, a história de um grande resgate começa numa família, que bom saber disso. Segundo, exigiu uma decisão. Essa história de um resgate exigiu uma decisão da mamãe Joquebede. Versículo 3 diz que não podendo, porém, escondê-lo, por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. Não é? Aqui, irmãos, que decisão dolorosa. Difícil, hein, mãe? Algumas fizeram isso, mas não nesse teor. Não diante desse contexto de grande exigência e decisão de largar o filho. Mas alguns pais, mães, viram o filho partir, não é? E vocês não se veem há muitos anos. Não se veem há muitos anos. São filhos que estão distantes, são filhos que estão morando em outro país, e uma tela de celular ou de qualquer outro recurso que temos, satisfaz a mamãe e o papai? Não satisfaz. Porque a gente quer pegar, a gente quer tocar, não é? A gente quer abraçar.
Imagina para essa mãe, diante daquela situação, colocar o seu filho querido, seu filho formoso, o seu mais novo, e colocá-lo ali e deixá-lo ao léu. O texto diz que ela colocou e pôs dentro do cesto, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio Nilo. Exigia uma grande decisão, mas era uma decisão necessária. E nós vamos ver no terceiro ponto, que a história desse resgate também demandou a fé. Demandou a fé. Quando nós falamos em Joquebede, nós precisamos lembrar de uma dos heróis, das heroínas da fé. Por quê? Porque essa mulher, quando ela deixa o seu filho ali à deriva, ela precisou de confiança em Deus, porque ela cria com seu marido. E é interessante, Arão aqui sai de cena, não é? Algumas pessoas perguntam, morreu, pastor? Estava morto já? Não sabemos. Mas ele sai de cena, e a cena aqui é a mamãe Joquebede, junto com Miriam, a irmã de Moisés. E os versículos 4 e 5 diz que a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Miriam, aqui aproximadamente com 12 anos. Eu ia pedir para levantar a mão, mas não levanto não. Alguns aqui são filho único, né? Ou filha única. Tá certo? Eu confesso a você, não sei se esse aspecto da convivência é tão bom ou tão ruim. E eu vou explicar por quê. Sempre é bom. Mas a questão é de que, muitas vezes, o filho único, ele é criado cercado de extrema proteção pelos pais. Só tem um. Então, é como se criássemos uma crosta ali sobre eles. Né? E lá em casa eu tenho uma que reinou 18 anos, depois veio outro. Então, você que é pai sabe disso. E ele ou ela que é filho única sabe disso também. Mas, irmãos, não há problema algum nisso. Nem se sinta constrangida nesse aspecto. Porque é uma bênção você poder, mesmo sendo uma filha única, um filho único, mas eu preciso dizer, uma vez que convivi com 12, além de mim, de que coisa maravilhosa é ter irmãos. Não é? É maravilhoso. Alguns não trabalham mais, em outras famílias, eu não tenho nada a reclamar. Mas nós sabemos, acompanhando o contexto familiar, de que muitas vezes tem algumas discussões, algumas intrigas, não é? E não é aquela de menino que tinha não, lá atrás. Porque aquela ali, quem é que não já discutiu com irmã, com irmão, né? Brigas mesmo dentro de casa, que a mamãe e o papai às vezes tinha, mais a mamãe, né? Tinha que dizer assim, para! Não é isso. É que hoje, adultos parecem meninos. E é uma coisa triste, esquisita até. Comportamento de criança em criança é plenamente aceitável. Porque tem gente que quer que criança se comporte com adulto, não é? Como adulto. Tem gente que quer colocar o comportamento numa criança como se fosse já um homenzinho, não é? E criança é criança, ela gosta de movimento, ela faz barulho. E a igreja que tem criança vai ter que conviver com a eletricidade delas. Mas nós sabemos que coisa estranha é quando adultos se comportam como crianças. Mas o foco que eu quero destacar aqui é a presença de Miriam, da sua irmã, que ela observa de longe, isso orientada certamente pela sua mãe Joquebede. Minha filha, fica de olho para ver o que vai acontecer. Às vezes nós guiamos, né, ou estamos lá atentos aos nossos filhos com o olhar. Às vezes quando se leva à escola e eles já estão crescidinhos, vocês não precisam nem levar até a porta da escola. Desce do carro, a porta, vai lá, meu filho, fica olhando, né? E ele entra na escola, guiando com o olhar. E assim ficou Miriam ali observando, atenta. E o versículo 5 diz que a filha de Faraó desceu para se banhar no rio. E as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos,
mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Então, aqui os estudiosos, biblicistas dizem, foi uma estratégia de Joquebede e de Miriam, porque sabia-se que a filha de Faraó e a elite, não é, do palácio, vez por outra se desciam até o rio Nilo para se banharem, porque o rio Nilo não era só um banho, era uma entidade, não é? Era um deus. Então banhar-se no rio Nilo, para a elite do palácio, a filha de Faraó, era ser agraciada com aquele rio. Não é porque não tinha as suas condições de tomar banho dentro do palácio. Então há quem vê aqui uma atitude estratégica de Joquebede. Mas, irmãos, eu não vejo a estratégia apenas. Poderia ser, sim, o conhecimento de que aquela filha de Faraó vinha e banhava-se justamente naquele período do dia. Mas eu percebo uma atitude de fé. Porque note bem o final do versículo 5. Ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. E agora? O tirano Faraó determinou que todas as crianças, meninos do sexo masculino, fossem mortas. E agora? Aquela filha diante daquela decisão de seu pai. Mas aí nós vamos a um outro aspecto, que a história de um resgate, ela manifestou providência de Deus. E esses 3 versículos nós percebemos que essa filha de Faraó, abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. O menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este é um menino dos hebreus. Versículo 7, então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? E no versículo 8, a filha de Faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Uma história de providência de Deus, irmãos, ou manifesta a providência de Deus, por quê? Porque ao abrir o cesto, a filha de Faraó poderia ter outra decisão. Olha, meu pai já decidiu, quem tem juízo obedece, né? Então vamos lá fazer com que esse menino seja lançado no rio e seja morto. Ela não. Aqui a gente nota a providência de Deus no coração daquela mulher. E é o contrário do coração do pai dela. Porque o coração de Faraó, na saída dos egípcios do Egito, né? dos israelitas do Egito, ele endurece o seu coração. E agora a filha dele amolece o seu coração, o coração dela, ao ver aquela cena daquele menino, e ela tem compaixão. Aqui nos dá uma lição para aqueles que a adotaram, não é? E que nem chame e nem queira comentar muito que não é o filho, que ela ao ver pela primeira vez, ela disse, esse menino, essa menina é minha, e teve grande compaixão. E você, minha irmã, que não gerou, que não teve a maternidade, não amamentou, mas eu quero lhe dizer que, em hipótese alguma, você pode ser considerada menos, porque você gerou dentro do seu coração. Porque algumas, lamentavelmente, e eu digo isso com pesar e sei que é minoria, elas só fazem colocar no mundo. Só fazem colocar no mundo. E quando se chega a colocar no mundo? Quando não é impedido na trajetória de gestação. Infelizmente. Mas você gerou dentro do seu coração. É um casal que decide, e quando decide em casal, é uma decisão maravilhosa, e não apenas esse exemplo, nós temos outros, e na história do cristianismo, na história da humanidade, de pessoas que foram maravilhosamente abençoadas pela adoção de um filho. Não é bom que o pastor fale muito sobre ele mesmo, sobre a família dele. Mas há anos atrás, minha mãe teve 14 filhos.
Eu sou o penúltimo dos 14. Sou o penúltimo. E depois da gente já mais ou menos criados, porque eu e minha irmã Roberta, nós já estávamos o quê? Com 12 anos, 13 anos, por aí. Alguém chega e coloca uma criança, uma menina, numa caixa, irmãos, essas caixas de papelão. Um lençolzinho assim, e quando a gente abre, nesse tempo a nossa casa não tinha aquelas grades como prisão, né, que a gente infelizmente tem que colocar, mas alguém pulou o muro, passou, abriu o ferrolho, não sei que tínhamos lá na frente da porta da casa uma caixa com uma menina, um bebê dentro. E ninguém sabia de onde aquela menina tinha aparecido. Minha mãe já tinha criado 14. E minha mãe sentiu compaixão com aquela menina. E aquela menina passou, eu não sei precisar quanto tempo, porque isso tem um bom tempo. Eu estou com 55, né? Ela passou dias lá em casa, essa menina. E todo mundo grudou, né? Todo mundo. E agora tivemos que ali ajudar, cuidar, minhas irmãs. E os dias se passaram, e não foram muitos dias, a mãe voltou e bateu na porta e disse, olha, a menina é minha, e levou uma testemunha, não é? E ela disse, é a filha dela, eu sou testemunha e tal. Mas voltei para pegar minha filha, e irmãos, foi um chororô. Alguns irmãos meus, quem sabe, estão aqui e vão, né, referendar essa história. Um chororô, porque a gente já tinha se apegado à menina, né? O nome dela me parece que era Rebeca, que a mamãe deu, já tinha dado o nome, estava para ver a questão de adoção. Uma mãe que cria 14, que se se apaixona e se compadece, né? De uma menina que ela não sabe de onde veio, mas está ali. Está ali. Assim foi a filha de Faraó. Mas não foi uma atitude só da filha de Faraó. Irmãos, nós precisamos ver as coisas dentro da perspectiva de Deus, pela ótica de Deus. Eu não tenho dúvida alguma de que sim, aquela mulher mostrou compaixão. Eu não quero espiritualizar demais a coisa. Não. Mas eu também creio, e nós cremos, que o coração daquela mãe, daquela mulher que se tornou mãe, foi tocado pelo Senhor por causa de um grande resgate, por causa de uma grande providência de Deus. E aí nós vamos adiante e vamos perceber nesse último aspecto que esse resgate, a história do resgate, resultou em um grande livramento, naturalmente. Um grande livramento, como é toda história de resgate, em grandes livramentos. Agora, com a tragédia no Rio Grande do Sul, eu não tenho acompanhado muito devido à intensidade, mas nós temos conhecimento das histórias comoventes de resgates, de grandes resgates, de gente, e até de animais. E nós percebemos então nos versículos 9 e 10, que a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. E a mulher, que é Joquebede, a mãe de Moisés, pegou o menino e o criou. O criou. Eu fico imaginando, meu Senhor, você sendo mãe, e você ali tendo como se colocar na posição de criada. E aquele menino saiu do seu ventre. Mas Deus estava nesse negócio. E no versículo 10 e último, diz que quando o menino já era grande, ela o levou, a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas eu o tirei. E nós percebemos aqui então a história de um grande livramento. Porque era para ter morte na vida daquele menino. E aqui tem vida. E eu pergunto aos irmãos, quem é que teria a condição, ali no Egito, diante do decreto do Faraó, de desobedecer isso? A princesa, filha dele. Porque diante de um pedido de uma filha, derrete o coração do pai.
A Bíblia não registra, mas eu fico pensando. O que essa filha de Faraó chega e diz: meu pai, encontrei um menino hebreu, e esse menino vai ser meu filho, não vai morrer não, viu? O senhor nem pense, esse aí não. E aí, nós sabemos a história. Porque se fosse pelo Faraó, seria morto. Mas essa mulher aí, não egípcia, ela é um instrumento nas mãos de Deus para preservar um povo, irmãos. Um povo. E ela dá o nome dele de Moisés, porque tem a ver com o significado do porquê tirei das águas, tirado das águas, Moisés. E esse homem vai ser um dos líderes, ou líder maior que Israel já teve. O povo de Israel já teve. Um homem que foi capacitado, educado até os 40 anos em toda a ciência egípcia. Veja a manifestação da providência de Deus. Educado em toda a ciência egípcia. Por isso que não foi em vão que Deus escolheu Moisés para liderar o povo. E ele foi tirado das águas. Mas eu preciso finalizar essa pregação dizendo que também, anos depois, milênios depois, alguém saiu das águas e o Moisés tinha dito: olha, haverá um que se levantará parecido comigo. A gente chama em teologia tipo. Tipo de Moisés, tipo de Cristo. Algumas características na personalidade de Moisés que fazem parte do Cristo ou vice-versa. Haverá um profeta que vai se levantar no nosso meio, e esse será grande, maravilhoso, com algumas características que eu tenho, mas esse será um grande no nosso meio, falando de Jesus. E Jesus sai das águas após o batismo, e quando João Batista avista Jesus, João Batista, que teve um ministério mais curto que nós temos na face da terra, de 6 meses apenas, ministério curto, mas extremamente necessário, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, saindo das águas. E nós percebemos então, irmãos, que essa história de um resgate é a história do resgate de nossas vidas. É a história do resgate da igreja do Senhor. Porque esse povo passa pelas águas lá do Mar Vermelho, esse povo chega à terra prometida, a Canaã, conquista boa parte dela. Esse povo é trabalhado por Deus durante todo o Antigo Testamento. Levantam-se profetas para, quando o povo estava distante, colocar e chamar o povo ao arrependimento. E a promessa de um Messias é feita em toda a trajetória do Antigo Testamento. Então, a história do resgate da vida de Moisés é a história do resgate das nossas vidas, porque esse povo preserva para que o Cristo chegasse e ele nascesse dentro desse povo. E hoje, independentemente de raça, de etnia, nós sabemos que o Cordeiro foi morto para todos. E nós louvamos porque, através de um resgate de um só, que foi na cruz do Calvário, hoje nós estamos vivos. Vivos espiritualmente. A morte não nos detém. Como bem diz a palavra, ainda que alguém morra, crendo em mim, esse vive para sempre. Que nós sejamos consolados, irmãos, com a história desse resgate. Porque é a história do resgate de minha vida e da sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, agradecendo esse tempo de pregação da palavra, sendo lembrados dessa ação maravilhosa do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado nessa noite. Aqui nós estamos, ó Deus, alegres, gratos ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, que a história de Moisés é a história nossa também. O Senhor fez com que toda essa história, o enredo dela, culminasse
na história do resgate de nossas vidas, através da vinda do Cordeiro de Deus, do Cristo bendito, que nasceu para morrer, e como nós cantamos aqui, Ele é o Cordeiro de Deus que nós adoramos e bendizemos. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Nessa noite, quando vamos celebrar a ceia do Senhor agora, Senhor, que jamais venhamos a nos esquecer da história do resgate das nossas vidas na cruz do Calvário. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.